Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo nesse dia 12 de janeiro de 2025. A chave para a missão redentora de Deus. Para que todos sejam um. Pai, contudo, estais em mim. Seja um, Pai, como tu és em mim e eu em ti, que ele também esteja em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17:21. Deus frequentemente fala como os relacionamentos humanos são parte da sua missão para redimir um mundo perdido. João 13:20, Mateus 25:40. Uma razão pela qual ele dá o presente de um marido e a sua esposa viver em unidade. Para que possamos produzir uma boa semente, que são as crianças que amam e obedecem a Deus e que serão usadas na missão divina de trazer redenção ao mundo perdido. Vamos ler essas passagens? É bom a gente ler, né? Vamos lá, vamos primeiro ler João 13. João 13. Passei demais aqui. 11, 12, João 13. João 13:20. Eu lhe garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me receber, recebe aquele que me enviou. Aqui, né, é o Pai dizendo, né, o Senhor nosso Deus, né, dizendo quem, né, aqui, ó. Eu lhe garanto, o Senhor dizendo, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, se a gente recebe o nosso Senhor Jesus Cristo, está recebendo o Pai. E quem recebe o Pai, receberá o Filho, né? Mateus 25. Mateus 25. 15. 24, 25, 15. A um dos meus 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. Então, o Senhor está dizendo a parábola aqui dos talentos, né? Que para cada um ele deu, né? Um ele deu 5, para outro ele deu 2, para outro ele deu 1, né? Então, todos nós temos talentos, né? Eu tenho vários talentos, né? Então, descubra o seu talento, que todos nós temos talento, né? Mateus 2. Não, Malaquias. Opa. Aqui, ó. Trazer a redenção ao mundo perdido. Malaquias 2. 2, 14, 15. É Malaquias? Malaquias, é. Malaquias 2. Achei aqui. 14 e 15. 13, 14 e 15. E você ainda pergunta, por quê? Porque o Senhor testemunha entre você, a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa e fidelidade.
embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que fez um só em corpo e em espírito, ele lhe pertence. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência sagrada. Portanto, tenha cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Olha aqui. O Senhor falando, né, da infidelidade, né, no casamento. Infidelidade. O Senhor aqui embaixo fala, ó. Vou até marcar com outra cor. Deixa eu pegar outra cor aqui, ó. Eu odeio o divórcio. Diz o Senhor que ele odeia o divórcio. Deus de Israel também odeia o homem que se cobre de violência como cobre de roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis, né? Para que não haja divórcio, né? A gente tem que ser fiel. Isso aqui não é só para os homens, mas também para as mulheres, porque hoje o mundo está caótico, até as mulheres também andam demais traindo seus maridos, né? Por pouquíssima besteira. Então isso aqui está dizendo, né? Que Deus odeia o divórcio. Mas para isso a gente precisa ser fiéis, né? Porque como que você vai manter um casamento se você não tem fidelidade? Difícil, né? Que Deus tenha misericórdia, né? Daqueles que forem infiéis no casamento. Da mesma maneira, a igreja é o corpo de Cristo. Uma igreja não pode estar em missão com o Pai em nosso mundo se os seus membros estão em guerra um contra o outro. 1 Coríntios 12, ó, caiu bem em cima. 12. Ó, vou pegar um outro lápis, esse aqui ficou muito escuro. Vou pegar uma laranjinha. 12. 11, 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também a respeito a Cristo. Então Deus compara, né, a igreja a nós como corpo. Temos 2 braços, temos 2 mãos, 10, 20 dedos do pé, 10 da mão, né? Então, se há um deles estiver doente, né, o outro corpo todo sofrerá. Todo, a gente sente, né, quando machuca um dedo, né, quando machuca uma perna, alguma coisa, todo o nosso corpo sente. E é assim que acontece com a Igreja do Senhor. Há uma conexão crucial entre o nosso relacionamento com as pessoas e a salvação daqueles ao nosso redor. Poderíamos pensar que na oração de Jesus, antes da crucificação, ele poderia ter orado para que os seus discípulos tivessem coragem, permanecessem fiéis ou se lembrasse de tudo o que ele fora ensinado. No entanto, ele pediu que os seus seguidores permanecessem unidos em amor uns pelos outros. Jesus entendeu que é espiritualmente impossível amar a Deus, mas não amar aos outros. Fala de amar uns aos outros, independente, né, das coisas que o outro faz, né? Deus pede para a gente orar por nosso inimigo, né? Um teste do seu amor por Deus é examinar o seu amor pelo outro. Nossa tendência é dizer, Pai Celeste, o problema não é
entre mim e você. Eu o amo de todo o meu coração, é que simplesmente não amo meu irmão. Aí Deus diz: essa é uma impossibilidade. Você não pode me amar sem que ame aqueles que é meu filho, sem aqueles que eu. Nossa, Jesus amado. Você não pode me amar sem que ame aqueles por quem meu filho morreu. João 13, 34, 35. Não é fácil não. João 13, 34, 35. Aqui. O novo mandamento lhes dou: ame-se uns aos outros, como eu amei vocês. Deve amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Não é fácil não. Sua vida não irá convencer aqueles ao seu redor sobre a realidade de Jesus se você não puder viver em unidade com os seus irmãos, né? Então, a nossa leitura está hoje em Gênesis capítulo 38. Estamos caminhando, gente. Gênesis 38, 39, 40 e 41. Gênesis 38. Não é fácil não. Amar as pessoas que machucam, amar as pessoas que violentam a criança, amar o bandido que mata uma família inteira. Olha, a gente tem que pedir muita graça ao Senhor, porque não é fácil. Que a nossa tendência carnal é querer matar também, né? Como acho que há tempo atrás, né, teve uma reportagem, eu acho que lá no Mato Grosso do Sul, um cabra entrou e matou as 4 mulheres da vida de um homem. Ele estava viajando, tá a trabalho, né? E ele entrou, estrupou as 4, a esposa e as 3 filhas dele e ainda matou. Então, que Deus tenha misericórdia pra gente amar um tipo de pessoas assim. Mas ele tá dizendo aqui que a gente deve amar, né? Porque Deus morreu por ele também. Mesmo ele ainda sendo esse pecador, e se ele se arrepender, ainda tem chance, né? Mas se não se arrepender, ele vai queimar no lago do fogo, no inferno mesmo, né? Então vamos lá para a nossa leitura de hoje. Gênesis capítulo 38 até o 41. A história de Judá e Tamar. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado de Irã. Ali Judá encontrou uma filha, a filha de um cananeu chamada Suã, e casou-se com ela. Ele possuiu. Ela engravidou e deu à luz a um filho, ao qual deu o nome de Tornou ela a engravidar, teve um filho e deu o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou de Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Forte isso. Então Judá disse a Onã: casa-se com uma mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Mas eu não sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que a possuía a mulher de seu irmão, derramava um sêmen no chão, para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também.
Disse então Judá a sua nora Tamar: Morre como uma viúva na casa de seu pai até que o meu filho Selá cresça. Porque temia que ele viesse a morrer com os seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois morreu a mulher de Judá, filha de Suã. Passando o luto, Judá foi ver os tosquinadores do seu rebanho intimar com o seu amigo Irã, o Adulamita. Quando foi dito a Tamar, seu sogro está a caminho de Timar para tosquiar as suas ovelhas. Ela trocou suas roupas de viúva, abriu-se como um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que ficava no caminho de Tim. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não tinha sido dada em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era a sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: Venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou: O que você me dará por deitar-se comigo? Disse ele: Eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. Ela perguntou: Você me deixará algumas coisas como garantia até que eu mande? Disse Judá: Que garantia devo lhe dar? Respondeu ela: O selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. E ele os entregou e possuiu, e Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio de seu amigo Adulamita e foi reaver a mulher sua garantia, mas ela não encontrou. E perguntou aos homens no lugar onde estava a prostituta cultural que costumava ficar à beira do caminho em Naim. Eles responderam: Aqui não há nenhuma prostituta cultural. Assim ele lhe voltou a ajudar e disse: Não encontrei. Além disso, os homens do lugar dizem que lá não há nenhuma prostituta cultural. Disse Judá: Fique ela com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objetos de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela estes cabritinhos, mas vocês não encontrou? Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: Sua nora Tamar prostituísse e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá: Traga-nos para fora e queime-a viva. Quando ela... Engraçado isso aqui, né? Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: Estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou: Veja se o Senhor reconhece a quem pertence esse selo, este cordão e este cajado. Judá o reconheceu e disse: Ela é a mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue o meu filho Selá e não voltou a ter relação com ela. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. E quando ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou e pôs o menino, dizendo: Este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, o seu irmão saiu e ela disse: Então você conseguiu uma brecha para sair? E deu-lhe o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão, que estava com o fio vermelho no pulso, e foi dado o nome de Zerá. José havia sido levado para o Egito, onde os egípcios, Potifar, oficial de Faraó, capitão do guarda, comprou dos ismaelitas o que
tinha levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este preparou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este o percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-se administrador de seus bens. Potifar deixou seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía, desde que deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens. O Senhor abençoou a casa dos egípcios por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre os que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com as coisas alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente, de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou-o: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e disse: meu senhor não se preocupa com coisas alguma da sua casa, e tudo o que me deixou é meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso, pecar contra Deus? Assim, embora ele insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitar ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos empregados ali o encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deita-te comigo. Mas ele fugiu da casa debaixo do manto, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que o fugiu, ele tinha deixado o manto em sua mão. Chamou o empregado e lhe disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu, gritou por socorro, largou o manto ao meu redor e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando eu gritei por socorro, ele largou o manto e meu lado e fugiu. Quando seu senhor viu que a sua mulher disse, foi assim com o seu escravo, me trancou e ficou indignado. Mandou buscar José e lançou na prisão em que era posto prisioneiro do rei. Quando deixamos Deus usá-los, os acontecimentos de nossas vidas tornam e preparando a misteriosas e perfeição para a obra que ele nos chamou a realizar. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o trancou e tratou com bondade. Concedeu-lhe a simpatia dos carcereiros. Por isso os carcereiros o encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. E o carcereiro não se preocupava com nada que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia um bom êxito com tudo que realizara. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, chefe do copeiro e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que o servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estava na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos a mesma noite. Cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi ver na manhã seguinte,
notou que estavam abatidos, por isso perguntou aos oficiais de Faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam: tivemos um sonho, mas não há quem os interprete. Disse José: não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o sonho a José. E uma sonho eu vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça de Faraó e entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o Faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força à terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho sobre a minha cabeça e havia 3 cestas de pães brancos. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó apreciava, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. Disse José: esta é a interpretação, as 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai decapitá-lo, pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois, era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe e o copeiro e os chefes dos padeiros. Restaurou a sua posição de chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça de Faraó, mas o chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhe dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. No final de 2 anos, Faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas e começaram a pastar entre os juntos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram juntos das outras à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso Faraó acordou, tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outros 7 espigas mirradas e as ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliam 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou e era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos sábios do Egito e lhe contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-lo. Então o chefe do copeiro disse ao faraó: hoje me lembro das minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com os seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão de guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho e cada um tinha a sua interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele o nosso sonho e ele interpretou, dando cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado.
O faraó mandou chamar José e foi trazido depressa ao calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho, ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir o sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou-lhe o sonho a José. Sonhei que estava de pé à beira do rio, quando saiu o rio as 7 vacas, belas gordas, que começaram a prestar entre os juntos. Depois saíram outras 7 vacas raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi as vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não pareciam que tivesse feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive um sonho, vi 7 espigas de cereais cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois dela brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso ao mago, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou a Faraó o que ele está para fazer. As 7 vagas boas são 7 anos, e os 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgirão depois das outras 7 espigas de mirra queimadas pelo vento leste. São 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou a faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo tempo de fartura será esquecido, pois a fome arquinará na terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado da terra. O sonho veio a Faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa para realizá-la. Procure agora Faraó um homem criterioso e sábio, coloque no comando da terra do Egito. O Faraó também deve estabelecer supervisores para escolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons, que virão fazer estoques de trigo sob o controle de Faraó e serão armazenados nas cidades. Esses estoques servirão de reserva para 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom a Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o Faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem a quem está o Espírito Divino? Disse, pois, Faraó a José: uma vez que ele revelou todas estas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o Faraó tirou do dedo do seu anel o selo e colocou no dedo de José. Mandou vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também fez subir em sua segunda carruagem real, em frente ao arauços, e aí gritando: abra o caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Faraó deu a José o nome de Zafenete-Paneia,
e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potifar, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar a toda a terra. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, o rei do Egito. É, ele se ausentou da presença de Faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante 7 anos de fartura, a terra teve grandes produções. José recolheu todo o excedente de seus anos de fartura do Egito e armazenou na cidade. Em cada cidade ele armazenava trigo escolhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque iam além de toda medida. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potifar, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. O primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. E o segundo filho chamou de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram os filhos o fim dos 7 anos de fartura no Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José tinha precedido. Houve fome em toda a terra, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com fome, o povo clamou a Faraó por comida. E este respondeu todo egípcio: Dirija-se José e faça o que ele disser. Quando a fome já havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o egípcio. E toda a terra vinha gente ao egípcio para comprar trigo de José, porquanto a fome agravava toda parte. É fácil não, mas devemos confiar que o Senhor, quando Ele quer nos usar, Ele nos levanta, independente se a gente esteja encarcerado, preso, né? Ele levanta a gente do pó e faz a gente crescer da vontade dele, que assim seja a vontade dele. Às vezes a gente está num cativeiro e não sabemos como sair dali. Mas se a gente tem um coração grato, né? Um coração misericordioso, o Senhor dá o que é infinitamente mais. Que o Senhor possa guardar o seu dia de hoje, né? Que Ele possa abençoar. Em nome de Jesus. Que até amanhã, se Deus quiser.